E hoje à noite eu quero falar com vocês sobre a verdadeira humildade. Prometo ser bem breve hoje, irmãos. Todos receberam? Abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Comentei com o Bispo Neto agora há pouco ali no escritório, no gabinete. Deus está fazendo algo extraordinário hoje à noite. Deus resolveu fazer algo muito grande hoje à noite. Por isso, porque envolve diretamente os pastores, os líderes da igreja, o que Deus vai fazer hoje à noite. Por isso a pastora Cleusa realmente não poderia ministrar hoje. Deus sabia disso. Há algo extraordinário. Diga comigo, extraordinário. Há algo extraordinário sendo feito hoje à noite no reino do Espírito com respeito a esta igreja que deixa de ser a igreja e se torna o ministério. A mensagem é de propósito de Deus. Porque pela dimensão que esta obra alcançará, todos os pastores, todos os líderes, todos os membros desta igreja precisarão de muita humildade. Precisarão da verdadeira humildade. Porque está determinado no reino do Espírito, está determinado por Deus que agora, especificamente hoje, dia 1º de maio de 2016. Naveguei para trás um tanto de anos, né? Eu falei assim só para testar se vocês estavam atentos. Hoje começa uma nova etapa desse ministério. Vamos ao texto bíblico. João capítulo 13, versículos 1 a 15. Estarei lendo na edição Revista e Atualizada, que nos fala assim: Ora, antes da Páscoa, ou antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem
já se banhou, não precisa de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, fala ao nosso coração agora. Espírito Santo, nós te damos inteira liberdade para falar, ó Deus, ao nosso coração, o que tu já tens determinado para falar. Damos-te inteira liberdade, te entregamos, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, para recebermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Diga comigo a verdadeira humildade. Pois bem, meus amados irmãos, a título de introdução desta mensagem, quero que nós entendamos que para o mundo e para o diabo, humildade tem sinônimos estranhos. Acorda aí o pessoal lá de trás. Para o mundo e para o diabo, humildade tem sinônimo de ignorância, fraqueza, pobreza e sujeira. Geralmente, quem não tem Deus diz que a pessoa que é ignorante é humilde. Ignorante no sentido de não saber muita coisa, de não ter cultura. A pessoa, quando é fraquinha, não consegue reagir diante das dificuldades, se diz que a pessoa é humilde. A pessoa, quando é muito pobre, mora numa casa pobre, não tem nem carro, se diz que ela é humilde. Até mesmo quando a pessoa está suja, moribunda, com roupas rasgadas, imundas, costuma-se dizer que ela é humilde. Mas o conceito bíblico, e especificamente no texto que nós acabamos de ler, humildade não é ignorância, não é fraqueza, não é pobreza e não é sujeira. Olhando para o texto sagrado, quero chamar a atenção de vocês para analisarmos juntos 4 verdades. 4 verdades sobre a real humildade. Vamos aprender o que realmente é humildade, através de 4 verdades. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, a verdadeira humildade está acima da hora difícil que estamos vivendo. No versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, sabendo que estava na hora de ir para a cruz, o momento mais difícil da sua vida, foi nesse momento que ele se revelou como o maior modelo de humildade. Portanto, queridos irmãos, a verdadeira humildade independe do momento difícil que nós estamos vivendo. Vejam comigo, é verdade, queridos, que existem 4 tipos de gente. Existe, primeiro, aquele tipo de gente que só consegue ser humilde na dificuldade. É quando está difícil, não consegue progredir, não consegue reagir diante de um problema, ela se humilha, ela consegue ser humilde. Em segundo lugar, tem gente que só consegue ser humilde na hora da facilidade.
Quando está tudo muito bem, legal, ela fica humildezinha. Mas também, um terceiro tipo de gente, com respeito à humildade, tem gente que nunca consegue ser humilde. Tem gente que vive com o nariz empinado o tempo todo. Tem gente que não consegue ser humilde em momento nenhum, constantemente arrogante, soberbo e assim por diante. E em quarto lugar, quarto tipo de gente, tem gente que sempre consegue ser humilde. Tem gente que, em toda e qualquer situação, é o carro da humildade. Tem gente que é tão humilde que faz favor para os outros e agradece. Já viu? Faz favor para os outros e diz muito obrigado. Thank you. Mas, em primeiro lugar, queridos irmãos, a primeira verdade é essa. A verdadeira humildade independe da hora difícil que estamos vivendo. É o exemplo de Jesus. A segunda verdade sobre a real humildade, a verdadeira humildade é uma prova de amor por aqueles com quem convivemos. A parte B do versículo 1 nos diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. A verdadeira humildade, queridos irmãos, ela é uma prova do amor que nós temos por aqueles com quem nós convivemos dentro de casa, na igreja e assim por diante. Observe comigo que nesta verdade há dois princípios fundamentais. Primeiro, o mais importante não é amar. Porque até quem não tem Jesus no coração ama. O importante não é amar. O mais importante não é simplesmente amar, queridos. É um princípio extraordinário. Mas, segundo o que Jesus nos mostra aqui no texto sagrado, um outro princípio, um segundo princípio, o mais importante é amar até o fim. Tem gente que ama, mas cansa de amar. Tem gente que começa muito bem, amando, mas devido às mais variadas circunstâncias da vida, deixa de amar. O mais importante não é apenas amar, mas é amar até o fim. Aleluia. A primeira verdade, amados irmãos, a verdadeira humildade está acima das horas difíceis da nossa vida. Em segundo lugar, a verdadeira humildade é uma prova de amor. E a terceira verdade, extraordinária também. A verdadeira humildade independe do glorioso plano que Deus tem para as nossas vidas. Escute bem o que o Espírito Santo falou hoje à noite. Não precisa nem escrever o que eu vou dizer agora, porque está sendo gravado. Arquiva, por favor, gente. Isso vem do céu. Há um grande plano de Deus para este ministério, para esta igreja. A verdadeira humildade não pode ser barrada pelo tamanho da obra que Deus tem a fazer. Preste atenção, pastores, líderes desta igreja, prestem atenção nisso. Quando vocês estiverem coordenando a obra em uma dimensão muitas vezes maior do que é agora, não se arroguem, não se ensoberbeçam. Porque Deus vai fazer uma grande obra que a nossa mente não consegue imaginar ainda, pastora Cleusa.
é muito grande. Hoje começa uma nova etapa desta igreja que deixa de ser simplesmente igreja e se torna um ministério no reino do Espírito. Mas a verdadeira humildade tem que ser independente do plano glorioso que Deus tem. Aleluia. 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 Olha os dois posicionamentos de Jesus aí, queridos. Primeiro, o posicionamento diante de Deus. Versículo 2 e 3 nos diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha só o versículo 3. Sabendo este, Jesus, que o Pai tudo lhe confiara às mãos. Jesus tinha consciência de que tudo estava nas mãos dele. Era a maior obra que um ser humano podia ter em mãos. Estava nas mãos de Jesus. Jesus sabia da grande obra da qual ele estava sendo instrumento de Deus. Mas em vez de bater no peito, levantar o nariz, como muitos líderes evangélicos no mundo fazem hoje, Jesus assumiu a posição de servo. A verdadeira humildade. Mas também, queridos, a outra posição, nos versos 12 a 14, o que somos diante dos homens. Olha, o versículo 12, diz assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou Jesus as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que eu vos fiz? Olha o verso 13, amados. Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus sabia que era o mestre dos seus discípulos, no entanto, ele não ficou na posição de arrogância, de soberba, mas assumiu a verdadeira humildade. Lavou os pés dos discípulos. Quem lavava os pés no contexto palestino daquela época era somente os escravos, os servos. Jesus, sabendo que a maior obra da face da terra estava nas mãos dele, Jesus, sabendo que ele era o maior mestre, o mestre dos mestres, ele assumiu a posição de servo. Por isso o Senhor diz nessa noite, meus amados irmãos, quando as grandes obras começarem a ser feitas através de vocês, não permitam que a soberba e o orgulho adentre a alma, o espírito de vocês. Sejam humildes. Sejam como o Senhor Jesus. Aleluia. A verdadeira humildade está acima da hora difícil que estamos vivendo. A verdadeira humildade é uma prova de amor por aqueles com quem convivemos. Digo para vocês o que o Espírito Santo me falou nessa madrugada. Não tem nenhuma igreja brasileira nessa pátria que tem o coração disposto a ajudar os nacionais nos Estados Unidos. Além de vocês. Estou falando não de ação visível, estou falando de coração. Ninguém tem o coração que o Ministério Internacional de Libertação tem para acudir o povo dessa terra. Palavra do Senhor. Aleluia. 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 Em quarto e último lugar, amados irmãos, a verdadeira humildade vem de um coração de servo pronto a servir. O texto nos diz que Jesus assumiu a posição de servo. Resolveu servir. Aleluia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus nessa noite, amados, nós notaremos que nessa verdade tem dois aspectos extraordinários. Primeiro é a prática do serviço. Jesus assumiu, antes de falar qualquer coisa, de dar qualquer sermão,
aos discípulos, ele simplesmente, caladamente, depois de ter participado da ceia, ele começa, sem falar nada, a lavar os pés dos seus discípulos. Ele começou a servir sem nenhuma fala, sem nenhum argumento. Porque na concepção divina, o serviço vem antes do ensino. Ninguém que está disposto a ensinar, pode ensinar sem antes se dispor a servir. Porque ministério, meus amados irmãos, não é para soberba e para orgulho. A palavra ministério vem da palavra grega diaconia, que significa simplesmente servir. Se eu sou ministro da palavra, isso quer dizer que eu sou servo de Deus, entregando para vocês a palavra. Se a pastora Cris é ministra de louvor na casa de Deus, significa que ela serve aos irmãos no ministério de música, de louvor e adoração. E assim por diante, assim é todos os ministérios na casa de Deus. Serviço, Jesus praticou primeiro. E em segundo lugar, o outro aspecto muito importante também é a compreensão do serviço. Precisamos entender que o serviço é, na verdade, a prática da humildade. Ninguém é humilde sem servir, irmãos. E ninguém serve sem ser humilde. A moeda tem os dois lados. A verdadeira humildade está ligada ao verdadeiro serviço de coração. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Jesus. Digam comigo assim: a verdadeira humildade está acima da hora difícil que estamos vivendo. A verdadeira humildade é uma prova de amor por aqueles com quem convivemos. A verdadeira humildade independe do glorioso plano que Deus tem para as nossas vidas. Digam bem forte assim: a verdadeira humildade vem de um coração de servo, pronto para servir. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu termino, queridos, esta reflexão na palavra de Deus hoje à noite, com 3 frases marcantes para o nosso coração. Primeiro, amor e humildade são 2 atributos que caminham pela mesma estrada. Os humildes amam, e quem ama se torna humilde. São 2 atributos que estão caminhando juntos na mesma jornada. Se você quer se encaixar no padrão de Deus para esta obra, você precisa amar e servir. Você precisa amar de todo o seu coração e ser humilde. Quando Jesus disse para os discípulos: eu lavei os pés de vocês e vocês devem lavar os pés uns dos outros, não quer dizer que literalmente isso teria que acontecer, mas que todos deveriam ser servos, todos deveriam ser humildes. Aleluia. Uma segunda frase muito marcante, amados irmãos: se o grande plano de Deus para as nossas vidas nos tira a humildade, estamos a caminho de trocar de senhores, porque o Senhor do amor e da humildade, preste atenção nisso aqui, o Senhor do amor e a humildade é Jesus. Ele mostrou isso para os discípulos aqui no texto que lemos. Queridos irmãos, se o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida te rouba a humildade, você está a um fio, a um passo de trocar o senhorio do Senhor Jesus, que é o exemplo da verdadeira humildade, por outro senhor. Coloque a mão no seu coração e diga assim: para me encaixar no projeto de Deus, eu preciso ter amor profundo, disposição para servir. Aleluia.
E por último, não existe humildade sem serviço. Se você faz qualquer coisa aqui, ou em qualquer lugar no reino de Deus, sem amor, eu tenho uma informação para você. Não tem valor para Deus. Pode até ter um significado para alguém, talvez o seu pastor, a sua pastora, talvez para a sua família, mas para Deus o serviço tem valor quando ele é praticado com humildade. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia.